Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro módulo, tá bom? Esperar mais um pouquinho para o pessoal ir entrando na sala, certo? Me chamo Antônio Aleph, sou aluno do curso de Bacharelado em Agroindústria da UFPB Campus 3 Bananeiras. Atualmente estou fazendo uma especialização também em Vigilância Sanitária na qualidade dos alimentos e já tenho uma formação como técnico em agroindústria, tá bom? Hoje nós vamos dar início à nossa primeira aula, do módulo 1 do projeto Boas Práticas de Fabricação, Alimento Seguro no Ambiente Escolar. Iremos iniciar hoje com a aula de Microbiologia dos Alimentos. Professora Caterine, a nossa coordenadora, já apresentou a parte da nossa equipe, tá bom? Nós estaremos juntos com vocês até o final do projeto, ministrando aulas de capacitação, treinamento, tirando dúvidas, tá bom? E nós iremos abordar diversos temas até o final do nosso projeto. Hoje nós iremos falar do primeiro módulo. Esse primeiro módulo ele foi dividido em 3 sessões. Microbiologia dos alimentos, que nós iremos ver essa primeira semana. Na próxima semana a gente vai ver sobre a Covid-19, a Covid-19 nos alimentos. E na terceira semana nós iremos ver noções básicas da alimentação escolar. E no final, na quarta semana do mês, nós iremos nos reunir para tirar dúvidas, colocar opiniões, o que precisa ser acrescentado, tá bom? Então hoje, no primeiro módulo, Microbiologia dos Alimentos, nós iremos ver o que são esses micro-organismos, a divisão deles, quando esses micro-organismos se multiplicam, entender um pouco da contaminação dos alimentos, como acontece essa contaminação, tá bom? O que é um alimento seguro, a importância do alimento seguro, os perigos dos alimentos, as doenças que podem vir, que podem ser transmitidas por alimento, a importância de nós manipuladores de alimento e a resolução que devemos seguir, que é a RDC da Anvisa, número 2016, tá bom? Então sejam todos bem-vindos e vamos dar início à nossa primeira aula de hoje sobre microbiologia dos alimentos, tá certo? Então, o que são micro-organismos, pessoal? Os micro-organismos são os principais causadores de doenças quando presentes nos alimentos. Então, hoje vamos aprender um pouco sobre eles. Micro-organismos, como o próprio nome revela, micro significa pequeno e organismo significa vivo, São organismos vivos tão pequenos que são invisíveis ao olho nu. Ou seja, eles podem ser vistos por meio de equipamentos, tá? Uns equipamentos com lentes bastante potentes, que a gente chama de microscópio, tá? Então, esses micro-organismos, como nós falamos, são seres vivos tão pequenos, que são invisíveis ao olho nu, Dentre eles, esses micro-organismos, nós temos as bactérias, tá? Nós temos os fungos, os vírus e alguns parasitas, tá certo? Entre todos esses que eu acabei de citar, as bactérias são os principais perigos biológicos, Mas onde são encontrados, Onde são encontrados esses micro-organismos? Pessoal, esses micro-organismos são encontrados em diversos lugares, como por exemplo no solo, no ar, na água, nos alimentos, nos animais, insetos, pragas, no lixo, principalmente em nós seres humanos, tá bom? Então nós temos micro-organismos na nossa pele, no cabelo, nas unhas, tá? E principalmente na palma da nossa mão. Existem diversos,
há mais micro-organismos em uma mão suja do que possamos imaginar, né? Observem aí nessa imagem, né, se nós tivéssemos uma lupa, né, para observar sempre a palma da nossa mão, olha o tanto de micro-organismos que podem ser encontrados. Isso numa mão suja, que não é feita uma higienização, né, adequada, correta, tá bom? Os micro-organismos, eles podem ser divididos em até 3 grupos, por exemplo, né? Existem, né, os micro-organismos que são benéficos também, como por exemplo, aqui nós temos os micro-organismos do grupo 1, né? Que são aqueles úteis na produção de alimentos, como por exemplo, a fabricação de iogurte, pães, queijos, né? Na próxima classificação, no grupo 2, né, são os grupos de micro-organismos deteriorantes. São aqueles que estragam o alimento, né, alteram a cor, o sabor, o odor, né, a textura daquele alimento. E o terceiro grupo a gente caracteriza, né, como os patogênicos. São aqueles que são realmente prejudiciais à saúde, que podem trazer, né, danos, doenças a nós, consumidores, quando nos alimentamos com aquele alimento contaminado, tá bom? Então já vai acontecendo diversos fatores no nosso organismo, como principalmente a diarreia, dores no abdômen, enjoos e por aí vai. Mas como esses micro-organismos se multiplicam, né? Quando os micro-organismos se multiplicam? Para causar doenças, os micro-organismos precisam se multiplicar nos alimentos até atingir números elevados, né? Existem condições ideais para que isso ocorra, né? Como por exemplo a quantidade de nutrientes, a umidade, a temperatura também. Vamos dividir, né, exemplificar por partes a questão, né, da necessidade dessas condições. Por exemplo, o oxigênio. O oxigênio, né, muitos desses micro-organismos dependem do oxigênio para se multiplicarem. Por isso, na área de alimentos, as embalagens são a vácuo. Não sei se vocês já ouviram falar, né, quando a gente fala assim, embalagem a vácuo. O que é? É a retirada daquele ar, daquele oxigênio, tá bom? Presente dentro daquela embalagem. Assim evita que aconteça uma proliferação muito rápida de micro-organismos e que possam, né, estragar aquele alimento rapidamente. Esse método de, né, retirada, né, do ar, ele também auxilia muito na ajuda de conservar por mais tempo aquele alimento. Quando a gente fala da água, a maioria dos alimentos contém água ou umidade suficiente para a multiplicação desses micro-organismos, como por exemplo, o leite tem bastante água, o queijo, as carnes, frutas e legumes. Esses alimentos, eles devem ser conservados em temperaturas especiais. Já aqueles alimentos secos, como o arroz cru, por exemplo, o biscoito, a farinha, não possuem umidade suficiente para a multiplicação dos micro-organismos, né? É por isso que a gente conserva esses alimentos secos em temperatura ambiente, né? Em relação aos nutrientes, dando continuidade, né, aos métodos essenciais importantes para a multiplicação dos micro-organismos, o outro item importantíssimo para a multiplicação desses micro-organismos são os nutrientes. E esses nutrientes estão presentes no alimento, né? Como todo ser vivo, os micro-organismos, eles precisam de nutrientes para sobreviver. O alimento, né, é uma fonte de nutrientes. Por isso é importante que a gente sempre verificar
quando, né, manipula um alimento na nossa bancada lá, evitar que se deixe restos de alimento, né, sobras, resíduos de alimento em bancadas, em tábuas, para evitar que aconteça ali uma, né, proliferação, uma multiplicação muito rápida desses micro-organismos. Quando a gente fala em temperatura, né, os micro-organismos, eles podem se multiplicar em diversas temperaturas, entre elas de 5 a 60 graus Celsius, tá? Dando continuidade, vamos entendendo um pouco a contaminação dos alimentos. Por que nos alimentamos? Né? Por que nos alimentamos? A alimentação é uma atividade básica para nós indivíduos, né, nos mantermos vivos. Precisamos nos nutrir para mantermos saudáveis, né, e não adoecermos. Por isso, além de ser nutritivo e estar com uma ótima aparência, esse alimento, ele precisa ter um odor e sabor adequado, né? E o alimento ele deve ser seguro, né? 100% seguro, evitar que se tenha uma contaminação desse alimento e evitar que nós consumidores nos alimentamos com esse tipo de alimento contaminado, tá bom? Então é isso, né? Por que nos alimentamos, né? Dando continuidade, o que é um alimento seguro, né? O alimento seguro é aquele que não contém agentes ou substâncias nocivas em quantidades que possam causar agravos à saúde ou dano do consumidor, né? Esses agentes e substâncias são conhecidos como perigos, tá bom? Que a gente vai ver mais à frente os tipos de perigos. E eles podem ser prevenidos ou reduzidos, tá bom? Por meio de cuidados e regras a serem adotadas durante todas as etapas do preparo dos alimentos. Por isso, a função de quem manipula o alimento é tão importante. O manipulador, pessoal, é responsável, né, pelo alimento que se prepara e, consequentemente, pela manutenção da saúde do consumidor. Então, trabalhar com o alimento é trabalhar com saúde. Por isso, devemos seguir todas as normas, resoluções, né, de boas práticas de fabricação, porque nós somos responsáveis, né, pela saúde dos nossos consumidores. Vejam aí um exemplo que a gente, né, vê muito no nosso dia a dia, por exemplo, é a questão do manipulador do sexo masculino, por exemplo, né? Vejam que o rapazinho do lado direito, ele tá com o jaleco para cima, né? Tá usando um relógio, tá com a parte do jaleco, né, do peitoral aberto. Não é correto e nem ideal, principalmente para os homens que têm bastante pelo no peito ou nos braços. Deve ser aparado ou retirado. O jaleco deve ser, né, até o final, colocar até o final do seu braço, né? E vejam também um outro exemplo aí da mocinha, né, do sexo feminino, a questão da touca, né, que é importantíssima. A touca, pessoal, deve cobrir totalmente o seu cabelo, não deixar partes do cabelo para fora, tá? Tem que ser totalmente coberto. Esses foram alguns exemplos que a gente mais conhece no cotidiano, assim, do dia a dia, né, do que acontece durante a manipulação dos alimentos. Então temos que tomar cuidado, não devemos utilizar relógio, nem brinco, nem pulseira, nem cordão, para evitar, né, que algum objeto caia no alimento, contamine, né, esse alimento que estamos processando. Agora nós vamos falar um pouco, né, da questão dos perigos, né?
Os perigos são agentes, substâncias ou materiais de origem biológica, química ou física que possam causar agravos à saúde ou dano do consumidor. Nós temos os perigos biológicos, químicos e físicos. Vamos falar bem resumido sobre cada um deles, tá bom? O perigo físico, né? O perigo físico seria aquela questão de materiais estranhos, indesejáveis, que por falhas na manipulação e preparo, né, podem ser encontrados nos alimentos, como por exemplo os adornos que eu falei, brinco, anéis, relógio, né? Aí nós temos também pedaços de plástico, né, de vidro, prego, fio de cabelo principalmente, tá bom? Então esses seriam os perigos físicos. Com relação aos perigos químicos, seriam são as substâncias tóxicas, ou seja, que está presente ali no nosso meio, no ambiente de trabalho, como por exemplo uma água sanitária, um detergente, inseticidas, né, desengordurante. Então não se deve manipular alimento, né, perto dessas substâncias tóxicas. Não se deve estar manipulando o alimento e o seu parceiro de trabalho está fazendo a limpeza, né, com sabão, com detergente. Tem que ser separado essas atividades. O terceiro perigo seria o perigo biológico, né, que são os organismos vivos que estão presentes no alimento e podem causar as doenças, né, como a gente citou, as bactérias, vírus, fungos e alguns parasitas, tá bom? Mas por que nós precisamos ter todo esse cuidado, né, durante a manipulação dos alimentos? Simplesmente porque existem as doenças transmitidas por alimentos, as DTAs, né? As doenças transmitidas por alimento, por água, tá certo? Então, o que seriam, né? Essas doenças, né, são provocadas pelo consumo de um alimento, né, quando micro-organismos ou substâncias estão presentes nesses alimentos, né? Aí, com isso, né, vem alguns sintomas, como a gente viu lá no início: vômitos, diarreia, dores abdominais, náuseas, que mais? Dores de cabeça, tá bom? Febre, dentre outras. Só que não são somente esses sintomas, né, mais simples, como a diarreia. Um alimento contaminado, ele pode fazer com que o consumidor, né, pode levar até a morte desse consumidor, dependendo do total de contaminação que tenha esse alimento. Por isso, o papel do manipulador, né, é tão importante, porque o manipulador é a pessoa que lava, descasca, corta, rala, cozinha, ou seja, prepara todo aquele alimento, tá? Então a gente deve estar sempre limpo, fazer a higienização das nossas mãos frequentemente, né? Manter o ambiente limpo e seguir sempre as boas práticas de fabricação, tá bom? Nós temos uma RDC, que é da Anvisa, número 216, que são, né, ela fala sobre as práticas de higiene que devem ser, né, obedecidas pelos manipuladores, deixa a escolha e compra do produto a serem utilizados no preparo do alimento, até a venda do consumidor. Ou seja, essa cartilha, essa resolução, ela fala de todos os cuidados que nós, manipuladores de alimento, devemos seguir no nosso dia a dia, tá bom? Eu vou mandar para vocês também essa cartilha, essa RDC, caso vocês tenham dúvidas, né, sobre algum assunto, algum cuidado do dia a dia, tá bom? Lembrando que nós iremos falar durante todo o projeto, né, sobre determinados pontos que tem nessa cartilha também. Mas aí fica para vocês como material, né?
E é isso, pessoal. O objetivo, né, dessas boas práticas que nós devemos seguir por essa resolução é justamente evitar a ocorrência de doenças provocadas pelo consumo de alimentos contaminados. E é essa a nossa função, né, como manipulador de alimentos, evitar que se contamine, né, que mande um alimento contaminado para a mesa do consumidor. E o nosso objetivo desse projeto é esse, né, é mostrar, né, uma forma clara, né, bem detalhada da importância dos cuidados que devemos ter quando estamos manipulando esses alimentos, tá bom? Então, assim, hoje foi a aula de introdução sobre microbiologia dos alimentos. Espero que vocês, né, tenham compreendido. Caso não, podem mandar perguntas, né, tirar suas dúvidas, ou então se você quer ver um assunto, né, que eu não tenha colocado aqui, para a gente poder fazer aulas relacionadas ao que vocês estão precisando. Quais são as dificuldades de vocês nesse exato momento, ou que vocês queriam mudar, né, quando voltar às atividades depois dessa pandemia que nós estamos passando. Quais são os problemas que tem no ambiente de trabalho de vocês, né? Aí vocês vão falando, fiquem à vontade, tá bom? Podem mandar no meu privado, podem mandar no grupo. Aleph, eu vi algo sobre microbiologia, achei bastante interessante, mas não entendi direito. Você poderia me ajudar? Poderia dar uma aula, tá bom? Lembrando que essa foi a aula de abertura sobre microbiologia dos alimentos, mas nós vamos passar a semana todinha trabalhando com esse tema. Eu vou trazer exemplos daqui de casa mesmo, da nossa casa, os cuidados que devemos ter com a esponja, né, da nossa casa, tá bom? Vou trazer dicas de higienizar essa esponja, os cuidados com a nossa pia, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né, inicial, tá? E é isso, conto com vocês nas demais atividades. Nós teremos os outros meninos também do projeto que vão estar trabalhando, tá bom? Então, forte abraço, tá? E encerramos por aqui a abertura da nossa aula de microbiologia dos alimentos, tá bom? Um abraço a todos e até mais. Lembrando que essa aula ela vai ficar disponível aqui na plataforma de vocês, então vocês podem, né, assistir sempre que achar necessário. Se tiver algum ponto, né, que vocês não entenderam, ou eu falei rápido demais, podem mandar para mim que a gente vai fazendo bem detalhadozinho. E lembrando que nessa semana também eu irei mandar um questionário para vocês que vocês precisam responder relacionado à aula de microbiologia dos alimentos, porque aí vai contando a carga horária, tá bom? Para poder receber o certificado de participação, tá? Um forte abraço, pessoal, e obrigado pela presença de todos e até mais.